Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, que seja uma manhã de muita alegria, onde possamos experimentar da graça e da bondade do nosso Deus. Ainda separados fisicamente, mas como tenho dito, unidos na mesma fé, na mesma esperança e no amor que o nosso Deus tem nos proporcionado. Que seja então uma manhã de muita alegria para todos nós e que o nosso Deus de fato derrame das suas ricas bênçãos sobre cada família, sobre cada irmão e irmã que está ouvindo e participando desse culto nessa manhã. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 113 e eu vou fazer a leitura desse salmo. Salmo de número 113. Diz assim o salmo: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para assentar-se ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos cantar a fidelidade do nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 32. Tu és fiel, louvemos ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor.
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade. Queremos nos colocar na tua presença nessa manhã. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos alcance com a tua graça. Seja uma manhã de muita alegria para nós como povo do Senhor. Possamos estar na tua presença, de coração, alma, mente, a fim de encontrar o Senhor. Pois na tua presença nós encontramos a plenitude da alegria, da vida, e é tudo que nós precisamos. Que teu Espírito preencha a nossa vida. Sejamos de fato mediados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que seja um tempo onde possamos usufruir de todos os benefícios que temos na tua presença. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda estamos nesse mundo caminhando com o nosso Deus e eu quero convidar aos irmãos e irmãs para que leiamos Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 3. O autor aos Hebreus, após falar dos grandes heróis da fé, os homens e mulheres que andaram com Deus, daqueles que experimentaram grandes livramentos de Deus, daqueles que passaram por mortes terríveis, mas ele continua a dizer que sem nós eles não são perfeitos e que nos aguardam. E ele fala que essa grande nuvem de testemunhas são um encorajamento para nós. E aí ele diz assim, no capítulo 12, os versos 1 a 3. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que nós possamos confessar os nossos pecados nessa manhã. Nós possamos buscar a presença do nosso Deus. Mas antes, nós vamos cantar o hino de número 14, que fala que nós somos peregrinos nesse mundo. E que à medida que nós peregrinamos aqui nessa terra, que nós possamos ter a plena consciência que precisamos do favor e da ajuda do nosso Deus. Louvemos a Deus, cante ao Senhor, cante de todo o seu coração. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim,
conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos ter um tempo de oração, de confissão. Curve sua fronte, abaixe sua cabeça. Se coloque na presença de Deus e confesse os seus pecados, aquele que é o único que pode nos perdoar. Pai, confessamos os nossos pecados ao Senhor nessa manhã. Humildemente, através do sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Ti a fim de pedir perdão pelos pecados que cometemos. Na nossa mente, no nosso coração, sejam eles através das nossas palavras, das nossas ações. Queremos pedir para que o Senhor nos ajude a viver uma vida plena na Tua presença. Dá-nos a Tua graça e ajuda-nos a viver para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos a ser um povo santo, que trilha o caminho do Senhor, a fim de viver uma nova vida e fazer a Tua vontade. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que possamos ouvir a Tua voz e viver uma vida que Te agrada. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu ainda quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá no Salmo de número 93. E eu quero que nós meditemos nesse Salmo nessa manhã. Salmo de número 93. Este Salmo, que também é uma oração, diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações nessa manhã. Nós insistimos em dizer, e essa é a nossa convicção, que nós precisamos ouvir a Tua voz. Toma conta das nossas vidas e dirige a nossa história. Aquieta os nossos corações na Tua presença, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós pedimos e agradecemos. E fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, de Gênesis a Apocalipse, então eu quero dizer do primeiro ao último livro da Bíblia, dos 66 livros que nós temos, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo, nós somos informados que nós cremos num único Deus, o Deus verdadeiro,
que reina sobre todas as coisas. Ele é o único Deus que existe, é o Deus que criou tudo e reina sobre tudo que existe. Nada foge ao seu controle, nada escapa ao seu controle soberano e o seu reinado se estende sobre todas as coisas. Creio eu que muitas vezes isso escapa à nossa percepção, principalmente quando as coisas não vão bem. Quando eu e você estamos preocupados, quando eu e você estamos ansiosos, quando eu e você passamos por problemas e dificuldades, é difícil entender que Deus reina. Mas quer você e eu, ou eu e você entendamos ou não, a Bíblia continua afirmando que Deus reina. Portanto, entender que Deus reina é a nossa primeira necessidade. E quanto mais rápido nós entendemos isso, mais em paz o nosso coração fica. São dias difíceis. São dias em que nós, por hora, não vemos ainda a luz no fim do túnel para sairmos dessa pandemia. Nós fomos assaltados por ela e, como já disse, não ainda temos a perspectiva de dizer assim, amanhã, daqui a pouco ou daqui a um mês nós estamos fora dela. Nós não sabemos necessariamente o que nos espera, porque nós não temos o controle sobre todas as coisas. Nós temos um vislumbre, uma percepção. E como eu já disse aqui em outros sermões, várias pessoas, filósofos, psicólogos, pastores e outras pessoas têm se arriscado em dizer o que há de acontecer. Mas só uma pessoa tem a resposta do que vai acontecer. E essa pessoa é Deus, que é quem reina sobre todas as coisas. Mas quando eu compreendo que Deus reina sobre tudo, o meu coração, ele se aquieta. Porque eu sei que alguém tem o controle sobre tudo. E eu não estou a dizer apenas sobre alguém, mas estou a dizer sobre aquele que reina sobre a minha vida também. Porque nós, homens e mulheres que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos em Deus. E entendemos que Deus reina sobre nós. Nós não sabemos qual o contexto quando o salmista escreveu este salmo, mas é um belíssimo salmo que fala sobre o reinado de Deus. Para o povo de Israel, entender o reinado de Deus era algo fundamental. Viviam entre outros reinos, por uma desobediência elegeram um rei, e de fato Deus era o único rei que eles deveriam ter. Elegeram então Saul, filho de Quis, não deu certo. Depois Deus escolheu a Davi, um homem segundo o seu coração, e instaurou-se um grande reino. Depois Salomão veio e estruturou todo um reinado, mas por conta do seu pecado Deus dividiu o reino. E aí ficou o reino do sul com Roboão, 2 tribos, e Jeroboão com 10 tribos. Jeroboão, com medo do povo ir até Jerusalém e voltar para Roboão, teve a péssima ideia de fazer 2 bezerros de ouro, e esse pecado acompanhou a tribo do norte até a sua queda ali, depois com a invasão dos inimigos. Rapidamente, muito rápido, o povo se esqueceu de Deus. O reino do sul também depois veio a cair nas mãos de Nabucodonosor, e quando ainda reinava o rei Zedequias, e da mesma forma abandonaram a Deus, ainda que o profeta Jeremias incansavelmente falara para que eles se voltassem para Deus. Quando nós trocamos o reinado de Deus por quaisquer outros reis, ou por quaisquer outros governadores, nós temos muitos problemas. Deus precisa reinar na nossa vida. Mas infelizmente nós fazemos muitas confusões. E o pior rei que nós podemos colocar sobre a nossa vida somos nós mesmos, quando nós resolvemos governar a nossa própria vida à parte de Deus.
Mas nessa manhã, lembrando que Deus deve ser o único rei da nossa vida, eu quero falar aqui sobre algumas características do reinado de Deus que deve nos encorajar a viver na dependência de Deus. Há pelo menos 3 características do reinado de Deus que devem nos encorajar a viver na dependência de Deus. Os dias que nós vivemos são dias difíceis, mas ainda que fossem dias fáceis, nós deveríamos depender integralmente de Deus. Por isso se faz necessário que nós nos lembremos dessas características. E a primeira característica do reinado de Deus que nos encoraja a viver na dependência de Deus é que Deus reina eternamente. Nunca houve um momento em que Deus não reinou. Deus é eterno. E a Bíblia diz que Ele reina eternamente. Vejam o que diz o verso 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. E se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Preste atenção no verso número 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Deus reina eternamente. Sem início e sem fim. Deus sempre reina. Portanto, Deus está reinando, governando todas as coisas. Então não há um momento, um segundo, um instante, uma hora, um ano ou uma era em que Deus não reinou. Deus sempre reina. Quer sejam dias fáceis ou difíceis, dias curtos ou longos, dias em que eu agradeço ou que eu, na minha perspectiva, não vejo razão para agradecer. A Bíblia diz, Deus reina eternamente. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o povo de Israel viveu dias fáceis e difíceis. Nós vemos que o povo de Deus, narrado principalmente a história da igreja no livro de Atos, passaram por dias fáceis e difíceis. Mas a Bíblia incansavelmente diz, Deus reina eternamente. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos lembrar disso nos dias que vivemos. Deus está reinando eternamente. E se Ele reina, nós precisamos aquietar o nosso coração. Que dia vai acabar a pandemia? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está reinando. E se Ele está reinando, tudo está debaixo do seu controle. Mas muitas pessoas estão morrendo. Mas muitas pessoas estão contaminadas. Há tanto sofrimento, há tanta dor. Mas nada disso está fora do controle do nosso Deus. Por que Ele está permitindo tudo isso? Uma razão última, por conta do nosso próprio pecado. E isso nós não podemos esquecer. Quem primeiro virou as costas para Deus, fomos nós. Mas ainda hoje, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Ele através de Jesus Cristo. Mas sigamos em frente. Há uma segunda característica do reinado de Deus que nos encoraja a viver na dependência de Deus. Deus reina poderosamente. Vejam o que diz os versos 3 e 4. E o salmista vai usar o exemplo do rio e do mar. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Para falar do poder de Deus, ele usa a figura do rio e do mar, das ondas, do poder das correntezas do rio ou das ondas do mar. Mas o que ele quer nos dizer é que Deus é mais poderoso do que quaisquer outras coisas que nós possamos citar. Nós podemos olhar para o poder da natureza, das obras, da criação de Deus e reconhecer o seu grande poder. Mas Deus é mais poderoso do que quaisquer
coisas que nós citemos da natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele controla a natureza, pois Ele a criou. E nós precisamos reconhecer que Deus governa sobre todas as coisas. Os céus que nós conhecemos, ou conhecemos em parte, porque o universo é muito grande, foi Deus quem criou. Tudo que existe foi criado por Deus. Quando nós falamos sobre o poder de Deus, nós estamos falando de um poder ilimitado. A Bíblia fala que Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem poder de subjugar todas as coisas. A Bíblia fala que para Ele não há impossíveis. Ele faz o que Ele quiser. Quando quiser, como quiser e se quiser. E quando eu leio os exemplos que a Bíblia nos traz de Gênesis a Apocalipse, nós somos levados a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Um simples gesto de verbalizar, de falar, haja ou exista, as coisas vieram a existir. Deus disse, haja luz, e a luz veio a existir. Deus disse, haja firmamento, e os céus vieram a existir. Deus disse, haja terra. Existam os animais e tudo mais que nós conhecemos, e tudo veio a existir. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Não duvide do poder de Deus, e sim creia no poder de Deus. Não é à toa que o autor aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Deus, se assim desejar, com uma simples e única palavra, pode mudar toda a situação que nós nos encontramos. Cabe a nós crer, nos humilharmos e buscar a ajuda dele. A terceira e última característica do reinado de Deus que nos encoraja a viver na dependência de Deus é que Deus reina fielmente. O verso 5 diz assim: Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor para todo sempre. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse vai acontecer. E Deus disse para que nós não o abandonemos, porque se nós o abandonarmos, Ele nos abandonaria. Ele disse para que nós andássemos fielmente na sua presença. E que ainda que fôssemos infiéis, Ele permaneceria fiel. Ele disse que nos amaria a tal ponto de dar o seu único filho, e de fato fez. Há mais de 2000 anos enviou seu único filho, Jesus Cristo, que veio, viveu entre nós, morreu na cruz no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Prometeu que muito em breve seu filho virá novamente para julgar todas as coisas, para dar o céu àqueles que creem nele e a condenação eterna, que nós chamamos de inferno, para aqueles que não creem. Deus reina de forma fiel. É por isso que Ele não executa o seu juízo de uma vez, porque Ele prometeu um dia específico, que nós chamamos o dia do julgamento final. Não duvidem do poder de Deus. As Escrituras falam que nós temos um Deus fiel, que nos ama, que é justo, que é fiel, que cuida de todas as coisas. Deus não aceita o nosso jeitinho, maracutaia ou quaisquer outras coisas. Deus requer de nós fidelidade. E é por isso que Ele nos deu o seu Santo Espírito, que habita em nós. É por isso que o Espírito de Deus
nos convence do pecado, para que nós nos arrependamos e com a ajuda dele possamos mudar de vida e tomar o rumo que Deus quer para nós. Deus reina fielmente. Todas as coisas que acontecem nesse mundo estão diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus vê tudo o que acontece e que muito em breve Ele dará a cada um segundo as suas obras. Hoje ainda é tempo de se arrepender e de mudar de vida. Isso deveria nos encorajar, porque às vezes nós vemos tanta corrupção, tantas mazelas, tanto sofrimento, e o nosso coração pode, como do salmista Asaf, ficar tendencioso a falar que o corrupto, o injusto leva vantagem. Mas não pense assim. Esses vão de mal a pior. E perecerão. Bem-aventurado o homem, a mulher que anda no caminho do Senhor, que faz a sua vontade, que teme a Deus, que se alegra nos seus mandamentos, que reconhece que Deus reina fielmente, executando seus juízos e a sua justiça. Eu quero concluir esse sermão nessa manhã dizendo o seguinte: se os dias que nós vivemos são dias difíceis, nós precisamos nos lembrar que Deus está sentado no trono do universo, no centro do universo, reinando sobre todas as coisas. E nós devemos ainda mais lembrar que as características do seu reinado são essas. É um reinado eterno, poderoso e fiel. E dessa maneira, Deus reina eternamente, Deus reina poderosamente, Deus reina fielmente. E isso deve nos encorajar para que nós dependamos de Deus. Irmãos e irmãs, é só isso que nós precisamos, depender de Deus. Eu insisto com cada um de vocês, dependamos de Deus integralmente. É só Ele que pode nos socorrer. É só Ele que pode nos ajudar. Então confie em Deus. Coloque sua vida nas mãos dEle. E creia que Ele é o único que tem poder de nos ajudar nessas horas difíceis. Que Deus nos abençoe. Que nós nos lembremos que Ele está reinando sobre todas as coisas. Que nós nos sintamos encorajados e possamos nos alegrar no nosso Deus em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Cantemos ainda o hino 57. Reconheçamos que Ele tem nos sustentado. Depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa manhã. A terra semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre com benfazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva ao doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Colore a flor silvestre e a estrela ao brilho dá. Os ventos lhe obedecem
nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador, a nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é que nos sustenta. Obrigado porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Obrigado porque o teu reinado é um reinado eterno, é um reinado poderoso e um reinado fiel. Aquieta o nosso coração. Visita o teu povo. Supra as necessidades do teu povo. Visita o teu povo com o teu poder. Ensina-nos a depender do Senhor integralmente. A andar nos teus caminhos. A honrar o teu nome. Cuida do nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos. E fazemos isso, certo que o Senhor visitará a nossa nação. Terá misericórdia do nosso povo, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enlutados, daquelas famílias que sofrem. Que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro, da nossa nação. Ó Deus, olha para nós. Livra-nos dessa pandemia. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na presença dEle, possamos servi-lo com alegria, sempre na expectativa de que Deus tem o melhor para nós.